tema que eu trago hoje é desequilíbrio emocional e espiritual. Então vamos entender primeiro o que é desequilíbrio, né, gente? É quando você não consegue se manter de pé, né? Tanto fisicamente como no emocional também, né? Então quando você perde o prumo, então existe vários tipos de desequilíbrio, mas o que a gente vai abordar aqui hoje é o emocional e espiritual, né? Então eu quero mostrar para vocês como a falta de controle interno, de equilíbrio, ela pode trazer tanto prejuízo para a nossa vida, né? E nem sempre, gente, a gente sabe explicar o que está sentindo, né? Às vezes a gente acorda, né, com aquela sensação ruim, e a gente não sabe por que eu tô assim. Não tem explicação. Tem dia que a gente acorda bem, feliz e também sem explicação, né? Então, quando vem o desequilíbrio, tem alguns sintomazinhos que chegam antes dele, né? Às vezes o corpo está sempre cansado, o coração está pesado, a gente tenta seguir como se fosse normal, né? Quem aqui de nós já não foi trabalhar ou foi para uma reunião familiar com um sorriso no rosto, mas lá por dentro o coraçãozinho estava pesadinho, né? Doído, machucado, mas a gente mostra que a gente está bem, né? Então isso tem muito a ver com o nosso desequilíbrio emocional, né? Quando a gente não está bem. Por exemplo, a gente se irrita sem motivo, qualquer coisinha é motivo para a gente ficar irritado. Às vezes no trânsito, uma buzina aqui ou uma pessoa ultrapassou para o lado errado, a gente já começa a xingar, né? Ai, nossa, por que ele fez isso? Aí já começa a falar palavrões, né? Aquele cansaço constante, o corpo só pede cama, aquele cansaço que você não quer levantar, você não quer fazer nada, aquela tristeza que vai e volta sempre, né? Sem motivo, a gente não entende, né? Aquela sensação de estar sempre desalinhado. Então isso são alguns sintomas do desequilíbrio emocional, né? E muitas vezes a gente não sabe se esse desequilíbrio é mesmo só emocional ou também espiritual, né? Então por isso que, ou talvez os dois, né? Às vezes o emocional e o espiritual estão andando junto e a gente fica pior ainda, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Que às vezes quando a gente está assim, a tendência é a gente falar que culpar o desequilíbrio, falar que é espiritual. E às vezes nem sempre é espiritual, né? Quantas pessoas falam assim? Eu já ouvi, né? Ah, eu não tô bem. Ah, eu tô com demanda. Alguém mandou demanda pra mim, eu tô com mal olhado, tô com inveja. Aí leva tudo pro âmbito espiritual. Mas e o emocional? Será o que está acontecendo que está causando isso dentro de mim? Talvez é o âmbito emocional que está gritando, né? Então nem tudo que a gente vive é por influência espiritual. Às vezes é a nossa mente, né? O nosso emocional que não está legal. Às vezes a gente briga com o namorado, aí acabou a nossa semana. Brigou no final de semana, pô, acabou a nossa semana, nosso mês, por causa de uma briguinha que a gente teve, uma coisa boba, que a gente brigou com o nosso parceiro, a nossa parceira. Então isso também causa um equilíbrio emocional, que às vezes é confundido com desequilíbrio espiritual, né? Então hoje a gente vai entender um pouquinho, né, desse desequilíbrio emocional, né, que abre a porta para o desequilíbrio espiritual. Às vezes esse desequilíbrio emocional, esse cansaço, essa tristeza que vem, que vai, ela não é espiritual, mas a espiritualidade ela percebe, né? Porque nós não estamos sozinhos. A gente tem espíritos amigos, nossos guias, nossos anjos de guarda, estão sempre ali, eles percebem, talvez antes de nós, que a gente não tá legal, né? E é como a gente tem que sempre preocupar com isso, nosso interior, porque é como uma casa. Se ela estiver bagunçada, ninguém consegue ficar lá dentro, né? Tem aquela energia pesada, ali tá uma louça suja,
né? A gente ouve muito falar assim, não deixa a louça suja da noite para o dia, sempre lava, né? Arruma a cozinha, porque pode atrair influência negativa. E o nosso interior é a nossa casa, é o nosso templo, e ele é tão sagrado, então por isso que a gente tem que olhar mais para ele, né? Porque senão o desequilíbrio emocional ele vem e derruba a gente. E a gente vai lá e coloca a culpa na espiritualidade, né? No olhar do outro, alguém tá com inveja de mim, por isso que eu tô assim. Mas será que não compensa a gente olhar como que tá lá dentro da nossa casinha, né? Então eu trouxe aqui 3 pontos importantes para a gente exemplificar esse tema de hoje. Por exemplo, emoções acumuladas, elas afetam a nossa energia, né? Quando a gente guarda tristeza, raiva, mágoa, sem cuidar, isso não desaparece. Na verdade, vai só aumentando. Só aumentando. Isso vai aumentando dentro da gente e vai acumulando. Eu falo que esse sentimento, essas sensações ruins, é como um copinho que fica debaixo de uma goteira. Ele vai pingando, pingando, pingando. Na hora, o que acontece? Transborda. E isso também, esses sentimentos, eles transbordam dentro de nós, se a gente não cuidar. Por exemplo, uma pessoa está com um problema lá no trabalho, né? Ela engole tudo calada e ela está se sentindo injustiçada, né? Então, o que acontece? Ela vai começar a ficar irritada com tudo. Ela chega em casa e vai descontar, talvez, em alguém que não tem nada a ver com isso, né? Então, isso pode ser um exemplo das emoções que estão acumuladas, que não coloca para fora, né? Quem não chora quando precisa? Eu sou forte, eu não choro não. Não choro, pode acontecer o que for, eu não choro. Então isso também, o peito pesa, gente. Pesa. Aí vai também acumulando esse peso no nosso coraçãozinho, né? Então vem o desânimo. Então essas emoções, elas vão densificando, elas vão aumentando e criando, né, uma vibração um pouco pesada. Aí a gente abre a porta para o desequilíbrio emocional, né? A energia fica pesada, fica mais lenta, é como água parada, né? Com o tempo essa água perde a clareza, vira lodo e pronto. Outro exemplo é a energia pesada, que afeta as nossas emoções. É o contrário, quando a energia da pessoa está carregada, porque, gente, tudo é energia, não estou falando ainda da parte espiritual. Nós somos feitos de energia, né? Então, aí às vezes acontecem muitas coisas que vão acumulando, vão deixando a nossa energia mais densa também, né? Seja por ambiente, seja também por pessoas que também estão pesadas. Às vezes a gente tem uma facilidade muito grande, a gente fala assim, eu sou esponja, porque eu tô ali, eu tô puxando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e essas energias pesadas, elas vão acumulando, a gente precisa limpar também, né? A gente chega no ambiente, quem aqui não chegou no ambiente, sentiu aquele peso, começou a abrir a boca, aquele ambiente tem uma energia mais pesada, mais densa, né? Geralmente quando a gente vai em bar, passa por bares, hospitais tem uma energia mais densa, cemitérios, então a gente tende a puxar isso também, então a gente tem que melhorar o nosso campo vibracional, né? Aí fica mais fácil para abrir essa brecha, né? Eu até coloquei um exemplo aqui, quando você entra no lugar, sem saber porquê, já sente cansado, né? Fica sensível, irritado, triste, sem explicação, depois de ter entrado naquele lugar. A gente não entende que foi aquele lugar. Não, a gente não entende, a gente só sente, né? E começa a pensar negativo. Os pensamentos são a porta do desequilíbrio. Gente, se você soubesse o tão importante que são os nossos pensamentos, o que eles atraem, tanto atrai coisas boas, como também atrai muita coisa pesada, muita coisa ruim. Então a gente tem que ficar vigiando os nossos pensamentos, né? Então, gente, não é fraqueza nesses casos, é o campo energético que tá te dando aquele toque, né? Então a gente passa a observar também, né?
Falta de cuidado conosco abre o espaço para o desequilíbrio também, né? Quando a gente para de se cuidar, a gente está chateado com alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é deixar de se cuidar. A gente se enterra, começa a comer, ou senão não comer, né? Depende muito do que a gente está vivendo ali. Aí a gente para de nos cuidar, né? As mulheres às vezes gostam de passar um batom, um perfuminho cheiroso, aí tá naquela tristeza, não quer mais nem passar batom. Não quero. Não quero passar um perfume hoje. Essa falta de cuidado abre porta também para o desequilíbrio emocional, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por isso que aí agora entra a parte espiritual. Quando a gente sente assim, o que a gente pode fazer? Pode tomar um banho de erva, pode fazer uma oração para o nosso anjo de guarda, né? É tão gostoso a gente conversar com o anjo de guarda. Vocês conversam com o anjo de guarda de vocês? Ele é seu amigo. Então, é o nosso melhor amigo. Sabe aquela sensação quando acontece alguma coisa com a gente fica doido para contar para nossa amiga? Conta para o seu anjo de guarda. Ele não vai te julgar, ele não vai espalhar nada sobre você. Ele é seu amigo, né? Oi, meu anjinho de guarda, bom dia. Boa noite. Meu dia hoje foi cansativo, né? O que eu posso fazer? Ele vai te instruir através da sua intuição. Ele não vai, às vezes tem pessoas que conseguem, né, ter a mediunidade de escutar, mas a maioria de nós não tem. Mas a gente tem a intuição, o nosso anjinho de guarda, a gente conversa com ele responde para nós através da nossa intuição. E ele é nosso amigo. Isso também pode ajudar a gente a fechar essa porta para o desequilíbrio, tanto emocional como espiritual, né? Vigiar os nossos pensamentos. A tendência é a gente sempre estar pensando negativo. Às vezes, antes de acontecer algo, a gente tem um projeto, né? A gente tem que apresentar um projeto, ou tem que ir numa entrevista de emprego. Aí, o que a gente pensa? E se der errado? E se não der certo? E se eu chegar lá, falar algo que não seja legal? Esses são os nossos pensamentos. A maioria das vezes nós nos sabotamos através dos nossos pensamentos. E se a gente fizesse o contrário? Já deu tudo certo. E se não der, porque não era para ser, e vai abrir uma porta muito melhor. Pensar positivo faz muita diferença na nossa vida, né? E quando a gente, mas eu não consigo pensar positivo, sempre vem os pensamentos negativos. O que eu posso fazer, Adriana? Então, pegar o foco, você está pensando negativo o tempo todo, tirar o foco e olhar para uma outra coisa, né? Você está na rua, olha para uma loja, para um carro, para um objeto, começa a olhar os detalhes desse objeto. Isso faz com que os seus pensamentos saiam daquela zona negativa e perca o foco. Então isso é muito válido, vocês podem tentar, depois se vocês quiserem me contar. Escolher melhor com quem anda. Eu coloquei essa parte aqui, porque algumas pessoas não têm a mesma vibração que a nossa. E a gente entende, às vezes a pessoa não, a gente pode mostrar para ela, pessoal, esse caminho eu não quero. Né? Aquela pessoa que sempre vai falar assim, vamos pra balada, vamos beber todas, e hoje eu não tô afim, mas eu vou para agradar. Talvez essa pessoa não esteja sendo, né, uma boa companhia, mas assim, a gente pode avaliar pedindo instrução, a espiritualidade, né? Porque talvez também a gente pode ser um instrumento para ajudar também essa pessoa que tem uma vibração mais baixa a estar melhorando o campo vibracional dela, né? Respeitar o próprio limite, isso é muito importante, né? Eu falo que às vezes a gente aceita ser desrespeitado, né? Porque até em relacionamento a gente aceita ser desrespeitado com medo de perder o nosso parceiro, a nossa parceira, e a gente vai levando, né? Isso vira uma bola de neve. Mas será que não seria legal a gente sentar sem briga e falar, olha, isso que você está fazendo não está sendo legal, isso está me magoando.
né? Está me deixando triste, não tá bom. O que a gente pode fazer para mudar? Né? Alimentar-se bem é um ponto muito importante também, né? Além de beber água, alimentar-se bem. Às vezes a gente está tão atarefado, a gente fica o dia todo sem comer, né? E sem beber água, então. Então isso é importante também, isso faz parte, isso ajuda a nossa mente ficar mais saudável. Ah, Adriana, o que tem a ver a alimentação, beber água com a nossa mente? É tudo um todo, né? Nós somos um todo. A gente não bebe água só para matar a sede. Todos os nossos órgãos, inclusive o cérebro, ele precisa de água e também dos alimentos, né? Então, eu pus até um exemplo aqui. A pessoa vive no automático, só reclamando, sem pausa, vai ficando vulnerável. É como uma casa de porta aberta. Qualquer vento entra. Então, a gente tem que olhar muito. Quando a gente não se cuida por dentro, a gente vai se afastando do próprio eixo. E eixo é o centro de tudo, né? E quando a gente está alinhado com quem somos de verdade, a gente afasta. Quando a gente não está alinhado, a gente afasta desse eixo. E para voltar, gente, para voltar é muito difícil. Às vezes é uma caminhada pesada, né? A gente perde clareza, reage mais do que sente, se irrita fácil, se desconecta com a própria fé. Eu acho isso tão importante, né? Acho que a fé é o nosso combustível do dia a dia. Sem a fé, quem somos nós, né? E aí muitas vezes a pessoa acha que é o espiritual. É mais fácil culpar o espiritual, né? Mas como eu disse, o emocional, ele é causador de muito desequilíbrio, muito, né? E às vezes a espiritualidade está ali do nosso lado, vendo tudo isso, quer mandar um recadinho para você, mostrar o caminho, mas você está tão desnorteado com seus pensamentos, você não consegue nem sentir o que a espiritualidade está querendo te dizer, né? Então por isso que a gente tem que olhar muito para dentro. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? É muito importante a gente estar fazendo uma limpeza por dentro todos os dias, né? E cuidado espiritual, cuidado de tudo isso, né? Do emocional, não é fugir da vida, é aprender a viver melhor dentro dela. Não adianta só acender vela e se não olhar para dentro. A vela não vai fazer nosso papel, os dias não vai fazer o papel que é nosso, né? Nem só cuidar da mente, tem que cuidar da alma. Então o equilíbrio vem quando a gente entende o que eu sinto, o que eu penso, né? Que eu entendo o que eu vibro. Isso tudo, gente, caminha junto. Caminha junto, não tem como separar. A nossa vibração, o que a gente sente, o que a gente pensa, é tudo uma coisa só. E leva pra gente pro caminho que precisa. Se eu tô pensando negativo, vou vibrar negativo, né? Se eu tô pensando positivo, eu começo a vibrar positivo. E tudo positivo, sabe o que acontece? A gente consegue sentir mais a espiritualidade. A espiritualidade está ali nos ajudando, mas às vezes a gente fica cego, a gente fica surdo, mudo e tudo, e a gente não consegue conectar com essa essência tão maravilhosa, né? Que é a espiritualidade, né? Então, mas tem pessoas também, por outro lado, que só de sentir alguma coisa, ela já vai refletir e vai falar, opa, tem algo aqui que não tá bom, né? Então, deixa eu ver o que eu vou fazer para melhorar. Vou conversar com uma pessoa profissional, vou conversar com a minha espiritualidade, né? Vou acender minha velinha, vou pedir, mostra pra mim, conversar com meu anjinho de guarda, né? Que é nosso amigo tão poderoso, a gente tem um ser tão maravilhoso do nosso lado e a gente esquece dele. Todo dia é bom a gente falar com ele, né? Bom dia, meu anjinho de guarda, boa noite, hoje meu dia foi maravilhoso. E responder por que meu dia foi maravilhoso. Ah, porque aconteceu isso. Isso é uma conversa, como se fosse com um amigo, né? E então algumas pessoas, elas já percebem isso e já procuram tanto a ajuda emocional como espiritual, né? E é tão fácil entrar em desequilíbrio, gente, é muito fácil.
Para sair é difícil, mas para entrar. Eu até coloquei um exemplo aqui. Uma pessoa tá com a vida boa, tá com um emprego, tá tudo tranquilo. Então ela tá seguindo. Tá tudo bem, levanta, vai trabalhar, chega, descansa, aí ela perde o emprego. De repente. Aí o que começa a ver tudo de forma negativa. Aí ela começa a falar que é culpa de Deus. Por que Deus está permitindo isso na minha vida? E começa a puxar aquelas energias densas e começa a ficar reclamona, tudo tá ruim. E as pessoas começam a se afastar. Porque quem gosta de ficar perto de uma pessoa que só reclama? Às vezes é instinto, até, não é que a gente não queira ficar, mas a gente afasta. A gente não quer ficar ouvindo tudo. Às vezes a gente acolhe tudo, mas aí no outro dia a pessoa reclama de novo, ela perdeu o emprego. Então a vida dela desmoronou, porque a vida estava tranquila. E ela tem culpa por ter entrado nesse desequilíbrio? Não tem culpa, acontece, né? Mas é aí que a gente tem que perceber, opa, eu perdi o emprego, então vamos arregaçar as mangas e procurar outro, vamos fazer alguma coisa para mudar essa situação, né? E aí a pessoa perde a fé, né? Quando vem desequilíbrio, aí desanda tudo. Porque eu acho que sem fé a gente não é nada, né? E eu já passei por momentos assim. Eu já cheguei a um desequilíbrio muito forte. Eu falo que eu cheguei lá no fundo do poço e voltei. Mas não foi fácil. Foi quando eu perdi meus filhos. O primeiro foi difícil. Ele viveu 4 dias. Mas quando eu perdi minha segunda filha, eu não aguentei, gente. Eu deixei me levar pelo desequilíbrio. E para sair foi muito difícil. Porque eu não queria nada, eu não queria nem tomar banho. Eu ficava no quarto com a luz apagada e eu só sabia culpar Deus. Né? Porque na época que eu perdi minha segunda filha, não sei se, né, vocês são jovens ainda, mas foi uma época que uma mãe jogou uma filha dentro de um saco de lixo na Lagoa da Pampulha. Eu não sei se vocês ouviram esse caso. Foi na mesma semana minha filha morreu. Ela faltava uma semana para nascer e ela foi embora. E eu fiquei tão revoltada porque a mãe, ela não queria a filha e eu queria a minha de todo o meu coração. E isso me trouxe um desequilíbrio muito grande. Então, eu resolvi fazer essa palestra porque eu já passei por isso. E eu achava que não tinha mais como viver. Eu achava que aquele momento para mim bastava, né? Que Deus tinha tirado meu filho, depois veio a minha filha. Então, eu não tinha motivo para mais nada. E eu pedi demissão do meu emprego, porque eu não queria trabalhar. E me entreguei. É fácil, o desequilíbrio ele vem e ele te derruba. E você não consegue ter forças para reagir. Eu lembro que todo mundo ficava, você precisa reagir, né? Mãe, irmã, ficava todo mundo preocupado. Eu não queria conversar com ninguém. Eu só queria ficar num quarto escuro e mais nada. E chorava. Então, o fundo do poço, gente, ele existe. E lá não é nada agradável. Lá é muito ruim. E eu fiquei assim por muito tempo, né? Até o momento que eu falei, chega. Eu procurei ajuda, principalmente espiritual. E eu vi que a gente não pode perder a fé, mas nunca, né? Porque a fé é o nosso combustível. É com ela que a gente não cai, né? Aí às vezes a pessoa fala assim, eu não vou cair porque eu sou forte. Mas cai, gente. É muito fácil cair. E levantar é muito difícil, né? E quando eu estive lá, eu passei a desistir de todo o resto, até da minha própria vida. Passava momentos, né, na minha cabeça que para que eu ia viver, né? Eu não tinha aquela coisa mais preciosa que eu queria tanto, né?
Aí hoje eu entendo tudo que eu passei, eu falo que Deus tem um propósito na vida de cada um, né? E depois de tudo eu procurei ajuda, tanto profissional como espiritual, principalmente espiritual, para renovar a minha fé. Porque é muito fácil perder a fé, né? E como eu falei, a fé é nosso combustível. Sem ela a gente não é nada, né? E eu entendi que Deus tem um propósito, né? Eu não sei por que eu não pude ficar com os meus filhos. Mas aí um tempo depois Deus me deu um filho maravilhoso. Que eu falo que é a minha luz, né? Eu falo que ele é o meu farol. Hoje ele está com 19 anos. Então, assim, hoje eu vejo que foi necessário tudo que eu vivi para me chegar onde eu estou, para me tornar a pessoa que eu sou, né? Então a gente busca ajuda, a gente não pode, a gente sozinha a gente não consegue. Pode conseguir, claro, com perseverança, mas é muito mais fácil a gente procurar ajuda, tanto a ajuda profissional como e principalmente espiritual, porque os nossos guias, os nossos amigos espirituais, eles não nos abandonam, mas quando a gente está em desequilíbrio, a gente não escuta, a gente não sente, a gente tem uma venda nos olhos e eles tentam se comunicar, mas a gente não consegue ouvir por causa do nosso desequilíbrio, né? Então eu falo que a minha fé me salvou, né? Para mim estar aqui hoje, eu não conseguiria sozinha, porque não foi fácil. O fundo do poço é um lugar horrível. Eu não desejo isso para ninguém, né? E eu falo que a fé é a porta que se abre e nos mostra que se Deus nos trouxe até aqui, se Deus permitiu que a gente passasse por tudo que a gente passou, é para a gente erguer a cabeça e falar assim: Senhor, estou aqui, estou pronta para a sua misericórdia, né? Então é uma coisa assim, que em tudo que a gente passar, né? Gente, não perca a fé. Por mais difícil que seja a situação, não percam a fé. Eu coloquei uma historinha aqui, que eu vou ler para vocês, que é o desequilíbrio e o retorno ao centro. Eu conheci uma pessoa que por fora estava tudo normal. Ela trabalhava, conversava, sorria, fazia tudo o que precisava ser feito. Mas por dentro, ela já não se reconhecia mais. Tinha dias que ela acordava cansada, mas não era sono. Era um cansaço que vinha de dentro. Pequenas coisas começaram a incomodar. Barulho, pessoas, situações simples, tudo parecia demais. E ela começou a se perguntar: o que está acontecendo comigo? E ela não falava para ninguém, porque por fora ninguém via nada. E com o tempo foi se afastando das coisas que gostava. Parou de se cuidar, perdeu a vontade, começou a se isolar. E o mais difícil é que ela achava que era fraqueza, achava que era coisa da cabeça dela. Mas não era só isso. Ela estava acumulando coisas, sentimentos não resolvidos, cansaço emocional, e aos poucos isso também foi afetando o espiritual dela. Ela começou a se sentir pesada, sem energia, desconectada, como se tivesse perdido o próprio eixo. E mesmo assim ela continuava dizendo: vai passar. Gente, mas não passava. Até que um dia ela percebeu que não dava mais para fingir que estava tudo bem. Não foi algo grande, foi um momento simples, um cansaço que ela não conseguiu esconder. Um silêncio, um vazio, e naquele momento, pela primeira vez, ela parou e se ouviu de verdade. E ela entendeu que não era fraqueza, era falta de cuidado com ela mesma. E ali começou o processo. Não foi rápido, não foi fácil,
mas foi verdadeiro. Ela começou a olhar para dentro e reconhecer que sentia a respeitar o próprio limite. Procurou ajuda e se permitiu ser cuidada, tanto no emocional quanto no espiritual. E aos poucos, aquilo que estava bagunçado começou a se organizar. O cansaço foi diminuindo, a mente foi acalmando e o coração foi ficando mais leve. E ela percebeu que não precisava voltar a ser quem ela era antes. Ela precisava se tornar alguém mais consciente, mais equilibrada e mais conectada. E hoje ainda tem dias difíceis, mas agora ela sabe se escutar, ela sabe se cuidar e sabe voltar para o próprio centro. E talvez, gente, essa história não seja só de alguém. Talvez em algum momento essa história possa ser nossa, né? Então eu separei 7 dicas aqui para nos ajudar a alcançar o equilíbrio no nosso dia a dia, né? A 1 é reconhecer que não está bem, reconhecer que precisa de ajuda, né? Uma coisa que eu falei que é muito importante, a gente precisa reconhecer que sozinhos a gente não consegue. A 2 é querer com todas as suas forças ficar bem. A 3 é acreditar que você merece. E a gente merece sempre o melhor, né? A 4, ter fé e humildade perante ao sagrado, perante a espiritualidade, né? Que a gente deve respeito, gratidão. A 5, buscar ser uma pessoa melhor todos os dias. Nós precisamos buscar ser melhor, né? Eu falo assim, que hoje eu possa ser melhor que ontem, né? A 6, ter persistência, porque desistir não é uma opção, gente, não é. E a 7, manter-se na caridade. Aí essa 7 eu queria até pontuar, porque às vezes a gente fala assim, manter na caridade. Eu vou doar um dinheirinho ali para uma pessoa, vou doar uma cesta. Caridade, gente, não é só isso não. Caridade é dizer um bom dia para uma pessoa, é abraçar alguém que está precisando de abraço, é dizer, eu estou aqui se precisar, é reconhecer, né, que nós não somos o centro de atenção, a gente tem outras pessoas ao nosso redor. E às vezes uma palavra amiga é uma forma de caridade. Então, essa é os 7 motivos, né? Então agora eu quero convidar vocês para a nossa vibração, né? Para quem vem aqui já sabe que eu gosto de fazer essa vibração, para a gente estar se conectando mais com a espiritualidade. Então hoje eu resolvi trazer uma vibração do nosso preto velho, né? Que eu gosto muito, que está aqui dando os passos para nós. Então vamos fechar os olhos, puxando o ar, soltando bem devagar pela boca, sentindo o peso descer, abrindo o coração para a luz entrar, puxa o ar, solta bem devagar. Mais uma vez, puxando, soltando bem devagar. Oh, meu filho, minha filha, vamos devagarinho agora, acalma esse corpo, não precisa de pressa não, é só respirar bem mansinho, como quem vai soltando o peso da caminhada. Isso, vai chegando mais perto de você, sem medo, sem cobrança. O preto velho sabe, tem coisa aí dentro, né? Que tá doendo faz tempo, né? Pode olhar para isso com calma, com carinho. Não precisa brigar com a dor. Só reconhecer. E agora entrega. Entrega essa tristeza, esse aperto no peito, esse cansaço da alma.
Entrega aqui no colo da espiritualidade. Deixa os guias pegar, deixa os mais velhos cuidar. Vocês não precisam carregar isso tudo sozinhos. Vai soltando devagarinho. Agora eu quero que vocês imaginem uma luz bem suave, igual lamparina acesa na noite. Ela vem chegando sem pressa e vai envolvendo vocês. Passa pela cabeça, acalmando os pensamentos, desce para o coração, fazendo o caminho da dor. Essa luz, ela entende vocês, sabem da tua luta, sabem do seu cansaço, e ela está ajeitando tudo aí do jeitinho que precisa ser. Onde está pesado, ela alivia. Onde está machucado, ela cuida. Vai sentindo esse amparo da espiritualidade, esse cuidado. Vocês não estão sozinhos. Vocês nunca estiveram sozinhos. Tem sempre um olhar de guia, um cuidado invisível caminhando junto com vocês. Então confia. Agora vai voltando, sentindo o corpo mais leve, a mente mais quietinha e o coração mais em paz. Respirando fundo, puxando o ar, e soltando bem devagar. Puxa mais uma vez, puxa o ar e guarda isso com muito carinho, essa sensação de paz que Preto Velho trouxe para vocês. E ele diz que querem vocês bem, né? Que a paz fique com vocês e que vocês sigam fortes, mais firmes e mais amparados. Pode abrir os olhinhos. Gente, para fechar, eu quero falar um pouco sobre a fé. Eu trouxe aqui, eu até gravei um vídeo sobre essa passagem. Eu quero trazer uma passagem que eu acho linda na vida de Jesus, né? Que é a passagem da mulher hemorrágica, né? A mulher estava 12 anos sangrando. E naquela época, a sociedade, ela tinha uma discriminação muito grande. Então, ela não podia entrar em nenhum estabelecimento. Ninguém podia conversar com ela porque ela era vista como impura, né? Então, ela não tinha mais nada, ela tinha todos os motivos para desistir. Ela tinha ido em vários médicos, ela tinha todos os recursos que ela tinha gastado tentando se curar, mas em vão, né? Então, nesse dia, Jesus estava no meio da multidão, né? E Jesus, ele para e fala assim: alguém me tocou, eu senti um poder saindo de mim. Aí os apóstolos ficaram sem entender, porque, estava no meio da multidão, todo mundo tocando Jesus. Então, como Jesus poderia saber quem é, né? Aí Jesus olha para o chão e vê uma mulher. E ela olha para ele e fala assim: Senhor, eu sabia que o dia que eu tocasse a sua túnica, eu seria curada. E aí Jesus olha para ela e fala: a sua fé te curou. Então, para mim, é uma das passagens tão linda, né? Que fala que a fé é isso, é a gente acreditar muito antes que aconteça, né? E o poder, ele não está fora, gente, ele está dentro de nós. E Jesus mostra muito bem isso, né? Que não está no outro, não está em nenhum outro lugar, o poder está em nós, na nossa fé. Porque esse poder, ele faz com que a gente tenha força para conseguir caminhar. Porque nem sempre a caminhada é fácil. Às vezes a caminhada é dura, ela machuca, ela faz a gente querer desistir. Mas como eu falei, desistir não é opção, de jeito nenhum, né? Então esse poder ele desperta, né? Quando a gente reconhece. A mulher, ela só precisou de um toque.
Ela só precisou de um toque e ela foi curada, porque ela acreditava nisso. Então vamos acreditar mais em nós mesmos, vamos acreditar que não estamos sozinhos, né? E que toda batalha, ela precisa ser vencida. Nós não estamos isentos de passar por dores, né? Por coisas ruins, nós não estamos. Ninguém está isento de cair, né? Nós vamos cair sim. Mas quando a gente cai, a gente tem uma mão que sustenta, e essa mão é da espiritualidade, né? A fé que a gente tem, né, é muito forte. Se eu tivesse essa fé lá atrás, quando eu perdi meus filhos, talvez eu não teria ficado tanto tempo em desequilíbrio, né? Eu perdi muito tempo da minha vida, eu joguei fora muitas coisas por causa disso, porque eu não tinha fé. Mas a fé, ela veio no momento que eu precisei e eu me reergui, né? Hoje eu sei que eu tenho uma força muito grande dentro de mim e eu não estou sozinha. Na verdade, eu nunca estive, assim como vocês, né? Ninguém aqui está sozinho. A espiritualidade está aí do seu lado, te amparando, né? Te guiando, te livrando dos perigos, né? Às vezes eu falo assim, eu acordei atrasado, o relógio não despertou. Eu fico xingando que vou chegar atrasada no trabalho. Que tal a gente parar e falar assim, eu fui liberto de alguma coisa ruim. Porque se o meu celular não despertou, meu relógio não despertou, é Deus me livrando de algo pior. Então vamos agradecer, né? Vamos acordar agradecendo pela nossa vida. Só de acordar a gente tem milhares de motivos para agradecer, né? Então o que eu queria passar para vocês é isso. O desequilíbrio ele existe, né? E o desequilíbrio emocional, ele abre as portas para o desequilíbrio espiritual. Então quando algo não estiver bem, né? Se você precisar de ajuda, converse com alguém, procure um profissional e nunca se deixe desconectar da espiritualidade, né? Porque a nossa fé, o nosso merecimento, a nossa transformação, ela começa no momento da dor, né? Então é isso que eu queria passar para vocês.